sequência das sessões clínicas do Paulo Souza Guiar. Hoje eu irei falar sobre a artéria cerebelosa póstero-inferior, anatomia baseada no livro do professor Rota. Todas as peças dissecadas são do próprio autor. Como dito nas aulas passadas, já expomos e dissecamos a anatomia do complexo vascular superior e médio. Hoje irei abordar o complexo neurovascular inferior, que é relacionado à artéria vertebral, à artéria cerebelosa póstero-inferior, ao bulbo, aos pares cranianos baixos, do nono par ao 12º par craniano, a fissura cerebelo-bulbar e a superfície suboccipital do cerebelo. A paica, ela é exposta em diversas abordagens, tanto à base do crânio quanto ao compartimento da fossa posterior, no que se refere ao quarto ventrículo, aos hemisférios cerebelares relacionados à superfície suboccipital do cerebelo, aos tumores de foramen magnum, aos tumores relacionados ao ângulo ponto cerebelar, no que se refere à sua porção inferior, aos tumores petroclivais, entre outros. A superfície irrigada pela paica é a superfície suboccipital do cerebelo. Ela emite alguns ramos também para o bulbo, então ela é uma artéria importante no que se refere à formação de um plexo arterial da superfície anterior do bulbo, principalmente. Mas no que se refere à anatomia da superfície occipital, nós temos lobos e nós temos a estrutura vermiana medial. O hemisfério é dividido em lobo semilunar superior, que é separado do lobo semilunar inferior pela fissura horizontal ou fissura petrosa, que é contínua na superfície petrosa do cerebelo para formar a fissura cerebelo contínua. Abaixo do lobo semilunar inferior, nós temos o lobo biventre. Entre o lobo semilunar inferior e o lobo biventre, nós temos a fissura pré-biventral. O lobo biventre é separado da tonsila ou amígdala pela fissura biventro-tonsilar, e a tonsila é a última estrutura hemisférica da superfície occipital. No que se refere às estruturas dos componentes vermianos, nós temos o fólio, o túber, a pirâmide, a úvula e o nódulo, que não foi exposto nessa peça dissecada. Existe um limite que demarca a superfície hemisférica da superfície vermiana, é demarcado por uma incisura, chamada de incisura posterior, onde nós temos uma fissura, que é a fissura vermo-hemisférica. Aqui nós também podemos observar a estrutura chamada de fissura cerebelo-bulbar, que é composta pelos componentes dorsais do tronco cerebral, a parte inferior do quarto ventrículo, e pelos componentes já explanados do próprio cerebelo. Uma outra estrutura relacionada à artéria cerebelosa póstero-inferior é o teto na porção inferior do quarto ventrículo, a porção inferior do teto do quarto ventrículo, que é composto medialmente com estruturas extraventriculares, a úvula e o nódulo, e lateralmente pelo véu medular inferior e pela tela coroideia. Nessa exposição, a amígdala ela foi dissecada, no que se refere ao seu componente e às suas aderências subaracnoides, expondo a parte inferior do teto do quarto ventrículo. Aproveitando a peça, nós temos o sulco póstero-medial do tronco cerebral. Nessa porção, ele abre uma fenda, já que os tubérculos do núcleo gráceo de cada lado se abrem. Então forma essa estrutura fendosa, chamada de óbix. Observe que a tela coroideia ela não é fechada e ela forma uma abertura nessa porção medial que faz a comunicação do quarto ventrículo com a cisterna magna, chamada de forame de Magindi. Lateralmente, nós temos também uma abertura da própria tela coroideia que continua com um ângulo ponto cerebelar
no recesso lateral chamado de forame de Lusca bilateralmente. Outra estrutura importante que aqui não foi exposta porque está abaixo da úvula é o nódulo que, junto com o véu medular inferior e o flóculo, formam o lóbulo flóculo-nodular do cerebelo primitivo. A tonsila é uma estrutura importante para se compreender a anatomia vascular da paica. Ela é dividida em uma porção posterior e uma superfície medial e lateral. Ela tem um polo rostral relacionado ao teto do quarto ventrículo, ao véu medular superior. Ela tem uma superfície lateral que enfrenta o lóbulo biventro, uma superfície medial que enfrenta a outra tonsila, um polo mais caudal que enfrenta a cisterna magna, e o polo rostral, como disse, enfrenta a parte inferior do teto do quarto ventrículo. Ela é totalmente livre de substância, de aderência, de continuidade com as estruturas do cerebelo, exceto por um feixe de fibra branca que conecta ela ao restante do cerebelo, chamado de pedúnculo tonsilar. Então a gente já observa que a amígdala ela pode ser totalmente dissecada, e nessa região, caso seja necessário fazer uma amidalectomia para expor a porção telovelar do quarto ventrículo e para abordar doenças relacionadas ao quarto ventrículo, entre outros. Bem, a paica, ela origina-se conceitualmente da artéria vertebral. Ela tem 5 segmentos, que é o segmento bulbar anterior, segmento bulbar lateral, segmento tonsilo bulbar, segmento telovelo tonsilar e segmento cortical, que a gente vai explicar com mais detalhes mais à frente, todos esses segmentos. Então, a partir da origem da artéria vertebral até o sulco pré-olivar, onde nós temos a emergência das raízes do 12º par craniano, nós temos o segmento bulbar anterior. A partir desse sulco, já passando por cima da oliva inferior e passando por dentre as radículas, principalmente do 9º, 10º e 11º par craniano, até o sulco retro-olivar, nós temos o segmento medular ou bulbar lateral. A partir daqui, nós temos o segmento tonsilo bulbar, que faz a alça caudal da artéria cerebelosa póstero-inferior, até ela invadir e formar uma curva ascendente, invadir a fissura cerebelo-bulbar, entrando na intimidade da fissura cerebelo-bulbar até atingir a fenda telovelo-tonsilar, formando o segmento telovelo-tonsilar. Quando ela sai dessa região, ela forma o segmento cortical, com as artérias vermelhas mediais, paramediais, e as artérias hemisféricas, intermédia, lateral e medial. Bem, o looping caudal, ele é o looping relacionado ao segmento tonsilo bulbar da artéria cerebelosa posterior-inferior. Esse looping caudal, muitas vezes, ele está localizado abaixo do forame magno. Na média, a sua localização está em torno de 6,9 milímetros acima do forame magno, mas ele pode ter um lumen quase que não visualizado, assim como um looping bem proeminente, invadindo, passando por baixo do forame magno. Isso acontece principalmente quando a paica ela tem uma origem extradural, quando ela origina-se da vertebral abaixo do forame magno ou antes perfuradura magna. Essa é uma peça expondo a superfície vermiana do cerebelo. Então nós temos o lobo central, que a gente não vê as asas do lobo central. A gente tem o culmen, o declive, o fólium, o tuber, a pirâmide, a úvula e aqui embaixo, a úvula aqui embaixo, e aqui a gente não vê o nódulo porque ele é mais medial. Essa peça a gente observa que a paica ela está originando a vertebral, então nós temos aqui as radículas do 9º ao 11º par craniano, então a gente entende isso daqui como o sulco retro-olivar, então nós temos aqui a oliva inferior, então esse é o segmento bulbar lateral, entrando aqui para fazer um looping caudal,
para formar o segmento tonsilo bulbar, que não foi exposto, foi seccionado, mas ele dá ênfase principalmente a quando esse looping caudal torna o sentido ascendente e forma um segmento telovelo-tonsilar da paica, entrando na intimidade da fissura cerebelo-bulbar, atrás e muito na intimidade da amígdala cerebral, amígdala cerebelar. Então aqui a gente vê a tonsila, e aí é uma melhor exposição da paica, já que ele tirou a úvula e o outro componente que é o nódulo do vermes. E a gente vê que a paica ela entra na intimidade da fissura cerebelo-bulbar, assim como na fenda telovelo-tonsilar, e depois ela ascende, emerge dessa fissura para invadir a superfície cortical e irrigar a superfície subescutal do cerebelo. Aqui é a última exposição da própria peça dissecada, quando ele fez a amidalectomia, e aí a gente vê o segmento bulbar lateral, o segmento tonsilo-bulbar, tá certo? Nós temos aqui o sulco retro-olivar, aqui os componentes dos pares baixos entrando no forame jugular. Ele foi seccionado aqui o componente tonsilo-bulbar, uma parte dele, e aí a alça aqui ascende, tá certo? Aqui a gente tem o óbix, então aqui seria a parte inferior do teto do quarto ventrículo. Então ela ascende, faz esse looping cranial, que a gente vê muito bem nas angiografias, e depois descende e emerge, tanto pelo vértice quanto lateral ao hemisfério para irrigar as estruturas conforme. Bem, nos cérebros dissecados pelo professor Rotton, não existiam oito paicas por causa de vertebrais ausentes. A maioria delas ela surgiu da parede posterior, uma circunferência da parede posterior da artéria vertebral. A origem dela é muito variável, extremamente variável com relação à direção. Geralmente ela sai dos hemisférios, dos cérebros, dos cerebelos estudados. 15 saíram nessa porção da artéria vertebral, a paica, tomando o sentido anterior. A bifurcação, na maioria das vezes, ocorre no segmento telovelo-tonsilar, mas é muito variável dependendo dos loopings em que a paica faz na fissura cerebelo-bulbar, assim como na fenda telovelo-tonsilar. Muito variável, mas na maioria das vezes ela ocorre justamente na fenda telovelo-tonsilar, que leva o nome da artéria, do segmento da artéria. Nesse looping cranial que a paica faz, é limite perfurantes para o plexo coroide, que são as artérias coroideias da paica, e ela irriga principalmente no segmento vertical do plexo coroide do quarto ventrículo, que tem esse formato de L invertido, essa porção mais medial, assim como no braço do L invertido, uma porção também mais medial do que distal, principalmente. Esse é um looping caudal da paica. A exposição, então nós temos, a lâmina para começar de cima para baixo, nós temos aqui o pulvinar do tálamo, aqui seria o átrio do ventrículo lateral, aqui a glândula pineal, então aqui para baixo já seria terceiro ventrículo, aqui seria quase o teto do terceiro ventrículo, no que se refere mais à porção mais anterior, a lâmina quadrigêmea, os folículos superiores, os folículos inferiores, aqui o teto do quarto ventrículo na parte superior. A parte inferior não foi dissecada porque ele manteve os componentes vermianos baixos. O pedúnculo cerebelar médio, que tem relação com a aica, não nos interessa, a artéria cerebelar superior, a aica e a paica aqui surgindo anterior e passando por essas estruturas. Ela passa então por dentro do nervo hipoglosso, às vezes ela distende as fibras do hipoglosso, muitas vezes as fibras do hipoglosso elas são tão distendidas posteriormente em que as fibras podem entrar em contato com as radículas que saem do sulco retro-olivar, ou seja, do 9º ao 11º par craniano. Muitas vezes isso ocorre. A paica ela percorre justamente por dentro das fibras do hipoglosso, assim como pelas fibras do vago, do acessório e do glosso faríngeo. Bem, essa é a porção em que ela faz o looping caudal, entrando na ascendência para formar o looping cranial. Então a gente tem aqui o segmento telovelo-tonsilar e o segmento tonsilo-bulbar.
As radículas do 12º par craniano, elas surgem em feixes e, justamente, como eu disse, no sulco pré-olivar. O 9º par craniano, o grossofaríngeo, ele surge como uma ou duas radículas no máximo no sulco retro-olivar. Já o vago, ele surge com um feixe de fibras compactas. Isso é importante para a gente poder identificar isso durante as nossas abordagens. Então, o 9º par com uma ou duas fibras, o 10º par com um feixe de fibras compactas e o 11º par com um feixe de fibras espaçadas. Bem, então a gente vê a vertebral. Você vê que a vertebral ela empurra as radículas do 12º par craniano posteriormente. Ela faz essa distensão e deforma as fibras que estão entrando aqui no forame hipogrosso. Então a gente tem o 12º par craniano, o segmento bulbar anterior, segmento bulbar lateral, aqui já segmento tonsilo-bulbar, e aí vai fazer o looping caudal depois para entrar justamente na fissura cerebelo-bulbar e ascender e fazer o looping cranial. Isso é uma dissecção axial ao nível do bulbo, em que você vê justamente o deslocamento que a AICA faz em direção ao sulco retro-olivar. Então nós temos a oliva inferior, o sulco pré-olivar, saindo aqui o 12º par craniano, a oliva e o sulco retro-olivar. E você vê que a radícula do 12º par craniano está deslocada posteriormente, encostando inclusive em uma radícula aqui do 11º par craniano. Ela emite perfurantes também para a tela coroideia. Para o bulbo ela faz um tipo de vascularização plexiforme da porção dorsal do bulbo. Ela emite perfurantes circunflexas e retas, e aí circunflexas leva aquela regra como todas as artérias circunflexas. Elas podem ser curtas ou longas, dependendo do seu trajeto ao redor do tronco cerebral. Então aqui nós temos o segmento tonsilo-bulbar, uma alça caudal suave e uma alça, essa alça ela é mais característica da PAICA, essa alça que é o segmento telovelo-tonsilar. Você vê que ela vai em direção ao teto do quarto ventrículo, ela está intimamente relacionada à parte inferior do teto do quarto ventrículo e intimamente relacionada ao polo rostral da amígdala e ao núcleo denteado. Então a gente já entende que a PAICA é a principal artéria que faz a nutrição do núcleo denteado. Bem, essa é a última exposição. Então nós temos a superfície subhospital do cerebelo, seio transverso, seio sigmoide. Então essa é a superfície que está abrigada nessa região. O forame magno foi aberto, assim como o arco do C1. A artéria vertebral no seu segmento horizontal, ela vai perfurar a dura mater dessa região e entrar justamente na fossa posterior. E aí a gente vê aqui nas próximas fotos que foi feita uma amidalectomia esquerda, e aí a gente vê a PAICA no seu segmento tonsilo-bulbar, ela faz a alça caudal e emergindo para entrar na intimidade da porção inferior do teto do quarto ventrículo, segmento telovelo-tonsilar. Nessa região ela emite uma série de perfurantes. Aqui foi feita a amidalectomia completa dos dois lados, então expõe o forame de Magendie, a tela coroideia, que ela está aderida no véu medular inferior, assim como na tênia, uma tênia que tem a porção dorsal a nível do bulbo, e esse é o segmento telovelo-tonsilar melhor exposto da PAICA. Essa é uma PAICA que tem origem extradural. Então nessas situações em que ela faz o looping abaixo do forame magno, então na hora da abertura do arco posterior do C1, na hora de fazer a craniotomia para expor e abrir o forame magno, a gente tem que ter extremo cuidado nessa região, porque a PAICA ela pode ter uma origem extradural. Aqui é a exposição de uma artéria meningéia posterior que está relacionada aos meningiomas dessa região do forame magno, só para aproveitar a foto. A última exposição, o ligamento denteado, né, como ponto anatômico de referência na hora de a gente fazer a liberação da artéria vertebral, na dissecção dessas aneurismas envolvendo essa região, tumores envolvendo essa região, justamente uma aproximação mostrando a PAICA de origem extradural e a artéria meningéia posterior que está relacionada aos meningiomas dessa região. Muito obrigado.